O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você usa sua mente. Quase ninguém percebe isso, porque existe um erro bloqueando o dinheiro na sua vida. Você pode estar cometendo ele todos os dias sem perceber. O mais estranho é que esse erro não está no que você faz, não está no seu trabalho e nem nas oportunidades. Ele está na forma como você usa a sua imaginação, e foi exatamente isso que Neville Goddard explicou de forma clara. A imaginação não é apenas algo que acontece na sua mente. Ela é o que cria a sua realidade, e isso significa que você pode estar criando escassez ou começando a criar riqueza. Tudo depende do padrão mental que você está repetindo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está treinando a mente para viver sempre o mesmo tipo de realidade, porque imaginam problemas, imaginam falta de dinheiro, imaginam dificuldades e fazem isso de forma automática. Todos os dias. Isso se torna tão comum que parece normal. Só que existe um detalhe que muda tudo. A sua mente não diferencia a imaginação de realidade. Ela responde ao que você sente como verdadeiro, e quando você repete essas cenas mentais, você está criando um padrão interno, e esse padrão começa a se refletir. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento, quando você fica muito preocupado, e aquilo acaba acontecendo, ou quando você fica esperando um problema e ele realmente aparece. Isso não é coincidência, isso é a sua mente. E quando se trata de dinheiro, isso fica ainda mais evidente, porque muitas pessoas passam o dia inteiro pensando em falta, em dificuldade, em contas e reforçam o padrão. O erro não é pensar negativo uma vez ou outra, isso é normal. O problema é transformar isso. Porque tudo que se torna hábito vira padrão, e tudo que vira padrão passa a definir. Você não vive aquilo que deseja de forma superficial, você vive aquilo que é dominante. Aquilo que parece natural, aquilo que você aceita como verdade sem perceber. E é por isso que tentar mudar apenas ações externas raramente funciona. Porque se o padrão interno continua o mesmo, a realidade externa tende a voltar para o mesmo lugar. É exatamente aqui que entra o ensinamento mais poderoso de Neville Goddard, que explica que a imaginação não é apenas um recurso da mente, ela é o próprio mecanismo que cria a realidade. Isso significa que você não precisa esperar algo acontecer para acreditar. Você precisa primeiro assumir internamente que aquilo já é real, e essa é a parte que a maioria não entende. Porque tentam imaginar enquanto sentem que não têm, e isso cria conflito. E esse conflito impede a mudança. A virada de chave acontece quando você começa a imaginar, como se já fosse verdade, como se já tivesse acontecido, como se já fizesse parte da sua vida. Porque nesse momento você muda o seu estado interno, e quando o estado interno muda, a realidade externa começa a acompanhar essa mudança. Agora presta atenção, porque isso aqui é prático e pode transformar a forma como você vive. O primeiro passo é escolher uma cena simples, algo curto que represente que você já tem dinheiro. Não precisa ser algo elaborado, pode ser você olhando sua conta e vendo um valor alto. Pode ser você pagando algo sem preocupação, pode ser alguém te elogiando pelo seu sucesso. O importante é que seja algo fácil de repetir. Depois disso, você fecha os olhos e entra nessa cena, não como alguém que está assistindo, mas como alguém que está vivendo. Você precisa sentir o ambiente, perceber os detalhes, ouvir os sons e sentir a sensação. Porque não é a imagem que transforma, é o sentimento, é isso que realmente impacta. Se isso está fazendo sentido para você e você quer aprender mais sobre como usar sua mente, se inscreve no canal. Porque esse tipo de conteúdo, quando aplicado de verdade, pode transformar resultados de forma prática. Existe um momento do dia em que essa prática se torna ainda mais poderosa. E esse momento é antes de dormir, quando sua mente começa a desacelerar e você entra naquele estado. Nesse momento, o subconsciente está mais aberto e mais receptivo. E é exatamente aí que você deve imaginar sem esforço, sem tentar controlar demais, apenas entrando na cena e sentindo aquilo como real. E aqui entra um ponto fundamental, que a maioria das pessoas ignora.
A repetição. Você precisa fazer isso todos os dias. Porque é a repetição que transforma algo imaginado em algo natural para a sua mente. E quando isso se torna natural, o seu cérebro começa a aceitar aquilo como verdade. E quando isso acontece, o padrão interno muda. Quando o padrão interno muda, algo começa a acontecer. Primeiro, dentro de você, você começa a se sentir diferente, mais confiante, mais tranquilo. Como se as coisas estivessem se ajustando, e depois isso começa a refletir no externo. Oportunidades começam a surgir, ideias aparecem, situações começam a se reorganizar. E o dinheiro começa a vir como consequência dessa mudança interna. Isso não acontece por mágica. Acontece porque você mudou a forma como sua mente opera. Você saiu de um padrão de escassez para um padrão de abundância, e isso muda completamente a forma como você percebe. Você começa a agir diferente, a tomar decisões diferentes, a enxergar possibilidades, e isso cria novos resultados. Porque a realidade externa sempre acompanha o padrão interno. O que você está fazendo aqui não é tentar controlar o mundo externo, você está ajustando. Você está mudando a causa. E é por isso que esse tipo de prática, quando feita de forma consistente, traz resultados. Mas existe um detalhe importante. Você não pode fazer isso com dúvida constante, porque a dúvida quebra o processo. Você precisa entrar na cena com o máximo de naturalidade possível, como se aquilo já fosse parte da sua vida, mesmo que no começo pareça estranho, com o tempo. E é exatamente por isso que a repetição é tão importante, porque quanto mais você repete, mais natural isso se torna, até que chega um ponto em que sua mente aceita aquilo. E quando isso acontece, a mudança acelera. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto porque desiste antes. Faz por 2 ou 3 dias e para e volta. E por isso continua vivendo a mesma realidade, mas quem persiste começa a ver diferença. E essa diferença não começa de forma gigante, ela começa sutil. Pequenas mudanças, pequenas oportunidades. E com o tempo isso vai crescendo, porque o padrão interno continua sendo reforçado. Você precisa entender que isso é um processo, não é algo instantâneo, mas é algo poderoso. Porque você está trabalhando na raiz da sua realidade, e quando você trabalha na raiz, os resultados são consistentes. Você não está dependendo apenas de sorte, nem de circunstâncias externas. Você está criando um novo padrão interno que influencia diretamente o que acontece na sua vida. E isso te coloca em uma posição completamente diferente da maioria das pessoas. Enquanto a maioria reage à realidade, você passa a influenciar a realidade, e isso muda tudo. Porque você deixa de ser apenas alguém que responde ao que acontece e passa a ser alguém que cria. E isso vale principalmente para o dinheiro, porque o dinheiro é um reflexo direto de valor, percepção e comportamento, e quando esses elementos mudam dentro, os resultados financeiros começam a acompanhar. Talvez no começo você não veja mudanças imediatas, e isso é normal, porque o mundo externo leva um tempo para acompanhar o interno. Mas se você continuar, se você manter o foco, se você repetir essa prática todos os dias, a mudança acontece. E quando acontece, você percebe que não foi sorte, não foi coincidência. Foi resultado de uma mudança interna consistente que começou na sua imaginação e se transformou. A maioria das pessoas nunca testa isso de verdade. Elas apenas consomem conteúdo, mas não aplicam. E por isso continuam no mesmo lugar. Mas você pode fazer diferente. Você pode testar isso hoje. Você pode aplicar e observar o que acontece. Se esse vídeo abriu sua mente e te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, se inscreve no canal porque eu vou continuar trazendo conteúdos que podem mudar completamente a sua forma de pensar e agir, e comenta aqui embaixo. Eu assumo minha nova realidade, porque isso ajuda a reforçar esse novo padrão dentro da sua mente, e a partir de agora você não vai mais usar a sua imaginação contra você. Você vai usar ela a seu favor para começar a criar a realidade que você realmente quer viver.